O Conselho Constitucional de França aprovou a lei sobre o direito à morte assistida. A legislação que estabelece o direito à eutanásia para alguns adultos que sofrem de doença incurável foi aprovada pelo Parlamento em julho, após anos de debate. O gabinete de Emmanuel Macron saudou a decisão, uma vez que a lei é considerada uma das principais reformas sociais do segundo mandato do presidente francês, que não evitou, no entanto, um duro golpe para outras reformas ambicionadas. O Tribunal Superior francês rejeitou a proibição do acesso às redes sociais por menores de 15 anos. O Tribunal considerou que a proibição não era proporcional em relação à liberdade de expressão e de comunicação. O governo francês tinha promovido a proibição como uma forma de proteger os jovens dos efeitos nocivos associados às redes sociais. Em resposta, o gabinete de Emmanuel Macron afirmou que o presidente não tenciona desistir da iniciativa e que o governo irá trabalhar num novo projeto de lei. A Federação de Futebol da Nova Zelândia retirou o apoio à candidatura de Gianni Infantino a um novo mandato na presidência da FIFA. Pede uma investigação independente ao plano de Infantino, entretanto retirado, de criar uma subsidiária para explorar os direitos comerciais dos mundiais. A principal potência futebolística da Oceania entra assim em colisão com a Confederação de Futebol do continente, que acolheu com agrado o cancelamento da abertura a privados, mas apoia Infantino. A UEFA e as confederações da América do Norte e da Ásia querem uma nova liderança na FIFA. Já a América do Sul e a África continuam ao lado de Gianni Infantino. 6 federações árabes, entre as quais Catar e Marrocos, também afirmam ter total confiança no dirigente suíço, que é recandidato a um terceiro e último mandato. O navio de cruzeiro israelita Crown Iris, que tem sido alvo de protestos sempre que atraca em portos gregos ao longo do último ano, chegou a Pireu. Os manifestantes reuniram-se no local em resposta a um apelo de sindicatos, grupos de defesa e organizações pró-palestinianas para expressarem a sua oposição à chegada do navio de cruzeiro israelita. Enquanto as forças policiais bloqueavam o acesso ao navio, os manifestantes entoavam slogans de apoio à Palestina e contra Israel. Πρόκειται για κοινούς εγκληματίες και δεν τους θέλουμε στον τόπο μας. Δεν τους θέλουμε. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον αγώνα των Παλαιστινίων ώστε να αποκτήσουν την πατρίδα τους, να ζουν ανεξάρτητα και ελεύθερα και να σταματήσει η γενοκτονία την οποία υφίστανται. A organização do protesto exige o fim imediato de toda a cooperação entre a Grécia e Israel, apelando também ao fim de qualquer envolvimento grego nos planos israelitas no Médio Oriente. A histórica Praça Central de Bruxelas está temporariamente coberta por um colorido tapete de flores. A edição deste ano celebra a cultura japonesa. Hiro Sugiyama, o artista responsável pelo arranjo floral, deu vida à grande onda de Kanagawa, com centenas de milhares de flores, em homenagem a um dos artistas mais famosos do Japão, Katsushika Okusai. もともとねはすごい色数を使っているんですけども、今回は花の色数に合わせて15、6色ということが制限があったので、その中で自分のデザインをどう見せるかっていうところにとても苦労しました。で、この場で来てお花を見ながら、その心配もなく本当に鮮やかに再現されていく姿を見てとても興奮しています。 A colaboração assinala 160 anos das relações diplomáticas entre a Bélgica e o Japão. Os organizadores do evento afirmaram que a estrutura é mais do que uma simples obra de arte, sendo também um símbolo da aproximação entre pessoas e culturas. O tapete conta com mais de 700 mil flores e mede cerca de 70 metros de comprimento e 24 de largura. Voluntários trabalharam durante horas para dispor as flores de acordo com a obra de arte que o artista concebeu. O desenho estará visível na capital belga até domingo.